Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. A gente começa, como sempre, falando primeiro do cenário local. A gente teve, após 6 semanas seguidas de alta do Ibovespa, a gente viu aí na última semana o índice fechando em campo negativo, com queda aí de 0,85%, cotado a 127.093 pontos. Tá? O índice foi impactado por dados econômicos internos e externos também, além aí da movimentação da curva de juros que acabou abrindo um pouquinho na semana passada. O Tavares vai comentar um pouco disso logo mais. Bom, olhando para as ações que compõem o índice, né, a gente pode destacar os ganhos da semana com as ações do Grupo Pão de Açúcar e da Arezzo. Tá? O GPA subiu aí 23% na semana passada, enquanto as ações da Arezzo subiram 8,9%. Ambos os papéis foram impactados positivamente pelos eventos de Investor Day que as companhias fizeram junto ao mercado. Além disso, o Grupo Pão de Açúcar também subiu com notícias sobre a reestruturação da empresa, né? Então, o Conselho aprovou aí a emissão de novas ações ao mercado para financiar e reduzir a alavancagem da companhia. Tá? Já na ponta negativa, São Martinho e BR Foods tiveram as maiores quedas. São Martinho recuou 13,2% e BR Foods recuou 8,8%, após a desvalorização do preço das commodities agrícolas. São Martinho também acabou sofrendo com a queda do preço do petróleo, que acaba impactando também a rentabilidade do etanol. Tá? Ainda no ambiente corporativo, a Sabesp teve sua privatização aprovada pela Assembleia do Estado de São Paulo. Bom, entrando no cenário internacional, a gente vê mais uma semana bastante positiva entre as principais bolsas. Estados Unidos segue com mais uma semana de alta após a divulgação que a gente teve na sexta-feira do relatório do payroll, que é o dado econômico global mais importante aí, divulgado toda a primeira sexta-feira do mês. Tá? Esse relatório ele é um relatório que mede o mercado de trabalho americano. Tá? Então, a gente teve alguns dados sendo divulgados. O primeiro deles, mais importante, foi a variação de postos de trabalho. Foi positiva, né? Era esperada a geração de 180 mil novas vagas de emprego. Foram geradas 199 mil novas vagas, ou seja, acima do esperado. Tá? A taxa de desemprego também reduziu lá nos Estados Unidos. O número esperado era de 3,9%, ela ficou em 3,7%. E o ganho médio por hora trabalhada também aumentou. Era esperado uma alta de 0,3%, o realizado foi de 0,4%, ou seja, a gente vê dados da economia americana bastante resiliente aí mesmo em cenário de patamares de juros bastante restritivos que a gente tem por lá. Tá? No entanto, né, apesar desses dados mostrarem força da economia americana, dado que a gente está num processo desinflacionário, né, a gente vê a economia tão aquecida assim, não é algo tão positivo para combate à inflação. Tá? Então, esses dados sugerem aí que a taxa de juros nos Estados Unidos pode permanecer alta por um período mais prolongado. Tá? Apesar disso, o mercado está atribuindo aí 44% de chance de termos o primeiro corte de juros pelo Fed em março de 2024. Tá? Eu particularmente acredito que esse corte deva vir só no segundo semestre do ano que vem. Essa semana a gente vai ter divulgação do CPI de novembro, que é um dado importantíssimo, né, inflação ao consumidor, e também vamos ter aí reuniões dos bancos centrais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para decisão de taxa de juros. Voltando a falar de Brasil, agora do índice, nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele apresentou alta aí de 0,46% na semana passada e supera a marca aí de 11% de ganho no ano. Tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de 0,54% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,26%. Ainda no âmbito dos fundos imobiliários, a semana foi marcada pela compra da gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse pela Pátria Investimentos. Tá? Então, os fundos imobiliários da Credit Suisse somam aproximadamente aí 12 bilhões de reais de ativos sob gestão, tá? E o valor acordado da compra aí foi de aproximadamente 650 milhões de reais. Tá? Vale ressaltar que o acordo
celebrado prevê a migração de todo o time de gestão da Credit Suisse para o Pátria com essa aquisição. Tá? Ainda existem, obviamente, etapas a serem concluídas antes da venda ser 100% concretizada, né? Então a gente precisa ainda ter aprovação no CAD e posteriormente a aprovação dos cotistas também. Tá? Então foi um fato aí bastante relevante dentro do mercado de fundo imobiliário. Falando agora de moedas, né? Então a gente teve o dólar se valorizando frente às principais divisas na semana passada, tá? Então contra o real o dólar avançou 0,06%, fechou cotado a R$ 4,93, e o índice DXY, que representa uma cesta de moedas frente ao dólar, tá? Ele apresentou ganhos aí de 0,77 na semana. E o destaque aqui principal da parte de moedas, a gente vê as criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, com forte valorização na semana, né? Bitcoin subiu aí 9,5%, Ethereum subiu mais de 7%, com altas bem impressionantes no acumulado de 2023, né? Bitcoin aí com mais de 160% de ganho, Ethereum com mais de 90% de ganho, tá? Então isso tudo, a gente viu esse rally das criptomoedas iniciarem, principalmente ali nesse último trimestre do ano, em outubro, principalmente, a gente começou aí com rumores de que grandes gestoras internacionais tinham interesse de lançar um ETF de criptomoedas, né? Esse assunto veio ganhando tração, veio ganhando força ao longo dos últimos meses. A gente está agora muito próximo de uma aprovação desses ETFs pela SEC, que é a CVM americana, né? E com isso a gente vê a intensificação desse rally de alta das criptomoedas. Acho que o grande ponto aqui é que esses ETFs vão permitir que investidores institucionais investam diretamente em ativos dessa classe, né? Então, por isso, essa especulação tão intensa, esse rally de alta tão intenso que a gente está vendo nas criptomoedas, beleza? Bom, da minha parte era isso, eu vou chamar agora o Thiago Tavares comentar um pouquinho aqui da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Estão dando sequência ali. Vocês podem ver que a bolsa acabou tendo uma leve correção, mas em contrapartida aqui, os nossos juros futuros ali, com exceção do DI 24 ali, acabou tendo uma alta, né? Então, o que acabou influenciando aqui dentro das curvas de juros foi os dados ali do PIB do Brasil, divulgado na semana passada, e na sexta-feira ali o payroll nos Estados Unidos acabou puxando ali esse movimento ali um pouco para cima, né? Então o DI 24 ali teve uma ligeira queda de menos 0,76%, e em contrapartida o DI 25 ali teve uma alta de 0,44, 27 0,5 e o DI 29 ali 0,10 e o 31 0,37. Esse movimento ali recente no mercado ali se deu em função ali da divulgação dos dados do PIB do Brasil do terceiro trimestre, né, aos quais ali eles acabou superando as expectativas do consenso, e após também a forte queda exibida pelas taxas ali no mês de novembro, né. Então isso provocou uma alta ali nas taxas locais, né, apesar da queda registrada nos rendimentos dos títulos públicos americanos em novembro, né. O IBGE, o próprio IBGE divulgou um crescimento de 0,1% no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, em comparação ao trimestre anterior, né, superando as expectativas do mercado, que previu uma queda ali de 0,2%. Né. Esse número ali, ele aparece afastar o cenário de uma desaceleração mais pronunciada ali da economia no curto prazo, e que poderia ampliar ali a pressão sobre o Banco Central para acelerar os cortes de juros, né? Mas o cenário se traduziu ali de uma redução marginal nos postos ali de aumento no ritmo do afrouxamento monetário, né? E na sexta-feira esse movimento ele ficou muito mais forte, com os dados ali de emprego na maior economia do mundo, que vieram ali ligeiramente acima das estimativas do consenso, conforme o Gustavo comentou anteriormente, né, com recuo ali na taxa de desemprego, e impulsionaram as pressões das curvas globais, afastando ali momentaneamente o otimismo com a antecipação no corte de juros pelo Fed, né? Então esses dados ali pode deixar o Powell um pouco mais nervoso, mas não serão ali suficiente para levar o Fed a um outro aumento na reunião na próxima semana, né? E é muito cedo também para a gente dizer se isso vai
adiar o cronograma de corte, né? Mas os dados do mercado de trabalho terão que se enfraquecer ainda mais antes ali que o Fed comece a considerar a possibilidade de desfazer parte ali do aperto, né? E na agenda semanal, os olhos serão voltados ali para super quarta, onde serão divulgados ali a nossa taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Por aqui o esperado pelos analistas é que o Banco Central corte novamente a nossa Selic em 50 pontos base ali, e com isso ela vai para 11,75, né? Essa decisão ali acontece na quarta-feira, ali por volta das 6h30, e nos Estados Unidos também na quarta-feira ali, o consenso prevê que a taxa continue onde está no intervalo que vai de 5,25 a 5,50, né? Então essa decisão do Banco Central americano ali sai às 16 horas, e o Powell ali, o presidente do Fed, ele fala com a imprensa na sequência, tá bom? Por hora é isso. Obrigado, Gustavo.